Olá! Hoje vamos fazer o punho de uma jaqueta. Coloquei 24 agulhas, selecionei 2 por 1. Passo o fio, aperto o primeiro parte, ergo o primeiro PR, porque essa é a primeira carreira. Ao invés de usar o pente, eu vou usar 2 ganchos, um de um lado e o outro do outro. Porque quando você tem poucos pontos para a frontura, é melhor fazer com o gancho do que com o pente. Pelo menos para mim, eu acho essa a melhor opção. Pesos pequenos. O início é normal. Faço as 2 carreiras, desligo, dou uma girada no manípulo para que as agulhas se intercalem. E vou tecer. O punho vai ser de atravessado e vai terminar em bico. Temos que fazer uma casa de botão ali também. Então, eu vou tecendo até chegar à quantia suficiente para dar a volta no punho, né? Para conseguir transpassar e ainda fazer um bico onde vai ser colocado o botão. Com o tempo, já vou passando para cima o peso, porque ele vai ficando sem força lá embaixo. Essa é uma daquelas lãs que solta bastante sujeirinha na máquina. Cheguei em 100 carreiras. Agora eu faço uma diminuição para terminar em poucas agulhas aqui. Como eu diminuo em frontura em máquina? Trago o ponto para perto. Faço 2 carreiras, diminuo na lateral, mas não no último ponto, diminuo com o transportador de 2. Isso porque a seleção das agulhas aqui está 2 por 1. Diminuo novamente com o transportador de 2. Aqui falhou. Quando acontece uma falha na frontura, é melhor corrigir agora, desmanchando a carreira. Como desmanchar a carreira? Com bastante atenção, ponto por ponto. A segunda carreira a ser desmanchada, eu preciso primeiro baixar as agulhas. E depois fazer a desmanchar. Dou uma puxadinha no fio. E vou desmanchando ponto a ponto. Aqui quem não quis trabalhar foi a diminuição, então ergo os pontos para que ela trabalhe. Recoloco essa sobra de fio dessas 2 carreiras que foram desmanchadas, recoloco puxando a tensão para depois da antena. 2 carreiras.
Diminuo novamente, mas agora em ponto vago, trazendo o 2 para essa agulha vaga. Faço novamente diminuição. Agora aqui eu vou precisar fazer uma casa de botão. Para fazer a casa, eu vou transportar para o lado, um para a frontura e um para a máquina, para que essa casinha saia no meio. Faço uma carreira, 2 carreiras. Transporto novamente o ponto para cá e diminuo. Transporto novamente o ponto para cá, esse outro, e diminuo. Porque eu estou com a configuração 2 por 1. Fechei a manga, costurei a manga na lateral e fiz 2 pregas próximas à costura de trás, as duas virando para trás. Na outra manga vai ser feito a mesma coisa. Fiz também uma marcação com um alfinete para ver quadrantes. Então, eu dividi metade da manga, um pedaço fica aqui, outro aqui, e no entremeio, 2 alfinetes. Então, eu tenho 4 partes dessa manga para eu encaixar o punho. O punho eu já coloquei um botãozinho para deixá-lo fechado. Ele não vai ser um punho de abrir, é só um enfeite esse botãozinho ali. Por isso a casinha que nós fizemos foi pequena. Terminando assim em biquinho, ele fica muito bonito o punho. Dividi também o punho em 4 partes. Uma parte, alfinete e 2 aqui. Então, eu tenho quadrantes aqui também para encaixar na... Opa, já está escapando. Para eu encaixar na manga. Essa parte do biquinho é uma das partes, eu vou começar firmando ela para ela não ficar dançando. Não faço nó. Eu vou deixar uma sobra que depois eu arremato a sobra por dentro. Se aqui eu tenho um alfinete, começo por ali. Eu vou pegar 2 pontos. Dois pontos do punho, 2 pontos da blusa. E assim eu vou acompanhando, chegando ao outro alfinete, eu sei que é na metade ali. Caso eu precise fazer um acúmulo, eu já sei aonde fazer. Então, um é no meio desse coração. Então, eu vou indo, pegando 2 pontos para cá, 2 pontos no punho. Não estico nem repuxo demais.
E assim eu vou costurando. Como eu fiz canelado 2 por 1, eu sigo sempre uma mesma agulha. Eu não posso uma pegar aqui, a outra pegar mais para dentro, porque ele fica torto. Esse acabamento também fica bom na parte de baixo da blusa, na barra. Aqui estou chegando próximo ao alfinete e aqui não estou. Então, eu, ao invés de 2, pego 3 pontinhos aqui. Para ir acompanhando e chegando ao meio desse coração, desse enfeite. Alguém me perguntou que linha eu uso para costurar. Quando eu estou fazendo à mão, costura à mão, como aqui, costura com agulha à mão, eu uso a própria linha que foi usada. Normalmente eu costuro a lateral, foi costurada na remalhadeira. Então eu uso linha próxima à cor, porque a remalhadeira não aceita uma linha grossa assim. Então eu uso a linha industrial. Se eu tenho a linha parecida ou da mesma cor. Essa daqui é parecida, ela não é da mesma cor, tonalidade mais clara, mas ela não ficou aparente. Não se nota uma costura diferente ali. Se eu não tenho nem a industrial e nem é a própria linha, eu uso linha de costura mesmo, linha de costura à máquina. Uso 2, 3 fios para ela fazer a costura na remalhadeira. Não costuro blusas na máquina de costura normal, eu não uso. Mas sei de muitas pessoas que fazem e o acabamento fica perfeito. Então, vai de cada um achar o seu caminho, a sua técnica para costura de peças. Um quadrante eu já fiz. Agora eu vou fazendo até o próximo alfinete, da mesma forma. E depois até o próximo e até o finalzinho. Aqui, como era a junção do desenho e da peça, eu preciso deixar limpo o trabalho. Sempre cuidando dos 2 alfinetes, para se precisar encolher com 3 pontos de um lado e 2 do outro, poder fazer. Certo? Eu vou chegar até o final e mostro ela pronta. Esse biquinho aqui ficou para esse lado nessa manga. A próxima manga vai ser virado para o outro lado, que quando você tem as duas partes da blusa, um biquinho fique para um lado e o outro para o outro. Costurei toda a volta. Depois eu posso tirar os alinhavos das pregas e reforçar a parte traseira, para que ela não fique se abrindo muito. Aqui eu fiz por um lado, a próxima manga vai ser no lado contrário. Isso também obedecendo, porque essa é uma cava raglan, obedecendo a parte que é das costas. Fecho o acabamento aqui embaixo, prendendo ele também na base, com aquele fio que foi do começo da barra, do começo desse punho, eu fiz o início um fio, sobrou esse fio, eu ajudo a fazer a costura para prendê-lo aqui e depois levo por dentro da primeira carreira para que ele prenda no outro lado. Assim ele fica abertinho em cima, posso abrir a casinha, posso abrir o botão aqui, só que ele não abre o punho em si. O botão foi mais para enfeite, ok? Então, essa é uma barra 2 por 1,
ela foi feita na regulagem 2 por causa da lã. Em outro tipo de lã industrial, por exemplo, eu faria em regulagem menor, com 3 fios, que daí ela fica bem firme. Eu preciso que ela seja firme, porque isso daqui é punho. E punho muito molengo, ele não dá muita presença, certo? Nossa ideia, então, para hoje, um punho para uma jaquetinha ou para uma blusa, um punho de atravessado. Essa é uma jaqueta que tem um detalhe apenas na manga. O restante dela é toda malha lisa. Então, pequenos detalhes como esse valorizam uma peça e transformam ela numa peça única. Ok? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!